A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E é um prazer para mim estar com você aqui no vídeo de número 132. Mais uma vez, parabéns para você que está aí firme neste propósito. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal. Já marque aí também o sininho das notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba aí a notificação, fique sabendo e possa então assistir. Isso me ajuda inclusive a crescer aqui na plataforma no YouTube, o fato de você se inscrever neste canal e automaticamente isso me ajuda a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Outra coisa que me ajuda muito também e tenho falado aqui bastante, é você compartilhar este vídeo e além de compartilhar, já deixar aí o seu joinha, já curtir este vídeo também ajuda muito. Você que recebeu este link compartilhado de alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista, isso mesmo, assista desde o vídeo de número 1 e em um ano você vai ler comigo toda a santa e bendita palavra de Deus na provável ordem cronológica dos acontecimentos. Amém? Mas sem mais, vamos para a nossa leitura de hoje. Amém? Vamos lá. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Veja só, amados, como a própria palavra de Deus ela nos fala, e nós vamos chegar nessa leitura no Novo Testamento. Uma das coisas que há no mundo é a concupiscência dos olhos. É aquilo que os olhos veem e cobiçam, desejam. Isso vai acontecer aqui então com Davi. Ele, do terraço ali do seu palácio real, ele vai olhar e vai ver então uma mulher formosa, bela, a se banhar ali naquilo que provavelmente seria o seu quintal, a área da sua casa. E diante disso, Davi vai desejá-la. Ele, como homem, vendo ali aquela bela mulher, ele vai desejá-la e vai mandar perguntar sobre ela, quem é aquela mulher, vai buscar se informar. E então vai lhe ser dito quem ela era e logo também que ela era compromissada. Só daí já era para Davi então esquecer o assunto, deixar para lá o assunto. Mas infelizmente não é isso que Davi vai fazer. Veja comigo, continue a leitura. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de sua imundície. Então voltou para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias
não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Que coisa, hein? Davi deitou com a mulher que não era dele, e ela provavelmente se deitou com ele praticamente como obrigada, pois ele era rei, a chamou ao seu quarto, deitou com ela vai acabar engravidando. Veja só, na primeira vez que eles vão para a cama juntos, ela engravida. E o pecado é assim mesmo, às vezes é a primeira vez que a pessoa pratica e já se dá mal. Resultado, Davi bolou uma estratégia. Vou mandar Urias vir da guerra, o camarada está longe da mulher aí por um bom tempo, mando ele para casa, ele deita com a mulher, tem relações com a mulher, quando vê a mulher grávida, vai achar que o filho é dele. Porém, Urias era um homem de honra. Quando Davi o manda para casa, ele deita na porta do palácio e diz: Não vou não, porque está lá os meus amigos na guerra, a arca do Senhor em tendas, não é justo que eu vá para minha casa e deite no conforto da minha cama com a minha esposa. E Davi agora então está vendo se cumprir algo que a própria palavra de Deus diz: um abismo chama outro abismo. Davi, para querer encobertar o pecado, e a palavra de Deus diz que aquele que encoberta o seu pecado não alcança a misericórdia, para encobrir o seu pecado, ele vai acabar pecando ainda mais. Continue comigo a leitura, veja aí. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Que coisa terrível, hein? Davi, então, para encobrir a sua falha, para encobrir o seu pecado, vai tentar embebedar Urias. Quem sabe ele bêbado vá para casa e deite com a esposa, mas isso não aconteceu. Então Davi vai se ver, aspas, sem saída. Porque às vezes a pessoa diante do pecado diz: mas eu não tive escolha. Na verdade, sempre há uma escolha. O correto era Davi ter reconhecido o seu erro, falar toda a verdade e arcar com as consequências disso. Mas para ele foi mais fácil mandar aquele homem para a morte. Infelizmente, ele vai mandar pela mão do próprio Urias a sua própria sentença de morte. Então veja que Davi nem sempre obedecia a Deus. O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus é o arrependimento. Você vai ver que depois disso tudo ele vai se arrepender. Inclusive, na leitura de amanhã, nós vamos ler um salmo que Davi escreveu depois desse ocorrido. Mas continue comigo aqui a leitura. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedeu que o rei se encolarize e te diga: Por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro?
Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Porque vós chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o Heteu. Veja que Davi, de certa forma, tinha dado ordens ao povo que, quando fossem contra aquelas nações, se mantessem à distância para poupar a vida dos homens e atacassem com estratégia diferente. Mas, para que Urias pudesse morrer, Joabe teve que tomar uma postura diferente. Por isso ele manda o mensageiro e diga, quando Davi reclamar dos homens que morreram, você vai dizer a ele, olha, Urias, teu servo, morreu também. E Davi, então, iria entender, né, o porquê de Joabe ter tomado aquela atitude. E aqui a gente vê que, para encobrir o seu pecado, Davi acabou tirando a vida de muitos homens inocentes. E Deus vai repreendê-lo grandemente por causa disso. Continue comigo a leitura. E foi o mensageiro, e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então, os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o Heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforçando-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E, passando luto, enviou Davi e a recolheu em casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Olha só, hein? Davi, depois, então, de Urias morto, vai recolher Betseba em sua casa. Para aqueles que não sabiam da história, Davi ainda vai querer sair de bonzinho, aquele que está recolhendo a viúva de um dos seus soldados mortos. Porém, Deus, estava vendo tudo. Isso não foi bom aos olhos do Senhor. Inclusive, veja comigo aí a consequência. Vamos ler o próximo capítulo. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua,
e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Que dura, hein? Humanamente falando, Davi era a maior autoridade. Quem o julgaria? Quem o condenaria? Quem falaria alguma coisa? Porém, Deus é a verdadeira autoridade e Deus não se agradou nada daquilo que Davi fez e lançou a semente sobre ele. E Davi vai pagar muito caro por essa sua obra, porque verdadeiramente ele sabia que estava fazendo errado e ainda assim fez. E ainda pior, cometendo um pecado para encobrir o outro pecado. Precisamos ter muito cuidado com todas essas coisas, porque verdadeiramente uma decisão pode mudar a nossa história. Uma decisão errada pode trazer sobre nós calamidade e muito mal. Mas vamos continuar a leitura. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz? Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à casa e pediu pão, e lhe puseram pão a comer. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comes pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Que coisa, hein? Algumas coisas nós não podemos explicar, né? Por exemplo, nós não podemos questionar a soberania de Deus, que vai tirar a vida daquela criança, ou permitir que ela tenha uma doença grave e venha morrer por ela, não dando ouvidos à oração de Davi, trazendo sobre ele grande sofrimento. Mas uma lição muito importante aqui que nós temos em Davi, além de que todo pecado traz uma grande consequência, é que também Davi entendia que enquanto havia vida, havia esperança. Ele orou, jejuou, fez tudo o que estava ao seu alcance. Mas depois que as coisas passaram, que não tinha mais volta,
não adiantava mais ficar chorando pelo leite derramado. A vida precisava continuar, porque tem gente que enfrenta grandes perdas, perde um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, até filhos. E muitas vezes esta perda paralisa a pessoa e a pessoa passa o resto da vida de luto. O ente querido morre e a pessoa morre junto, a pessoa deixa de viver. Nós não podemos fazer isso. É como Davi disse, um dia eu irei a ela. Ou seja, um dia Davi morreria, mas ela não voltará para mim. Então, um dia nos encontraremos com os nossos entes queridos, mas eles não voltarão para nós. E a mesma coisa vale diante de frustrações e de grandes lutas. A vida precisa continuar, o serviço a Deus precisa continuar. Precisamos continuar caminhando na direção do propósito de Deus. Amém? Vamos continuar aqui a leitura. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e esse chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Junta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Veja como esse general de Davi era um homem íntegro e honesto. Ele vai dizer, já está tudo pronto, já venci aqui o inimigo, só falta tomar posse da cidade. Vem tu e toma posse comigo, porque senão eu vou tomar posse e vão aclamar o meu nome sobre a cidade. E ele sabia que ele era o general, mas Davi era o rei. O nome de Davi que deveria estar sendo colocado ali em primazia, lógico, abaixo do nome do Senhor. Continue comigo. Então ajuntou Davi todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça de seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e os machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Amém, amados? Que coisa, hein? Que coisa. Podemos aprender muito, não só com os acertos, mas também com o erro dos outros. Nós vamos fazer a última leitura do dia de hoje, que é no primeiro livro das Crônicas, o capítulo de número 20. São aí apenas 8 versículos. Vamos ler juntos agora. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e o fez serrar com a serra, e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Gézer com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elenã, filho de Jair, feriu a Lame, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como o eixo de um tecelão.
e tornou a haver guerra em Gate. E havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Amém, amados? Veja então que mais guerras vai acontecer, outros gigantes como Golias vão surgir, mas diante do arrependimento de Davi e da busca dele ao Senhor, Deus vai continuar lhe dando vitória. E aqui mais uma vez nós podemos contemplar como é grande em misericórdias o nosso Senhor. Amém? Mas é muito melhor estarmos debaixo da graça, vivendo as bênçãos do Senhor em obediência, do que ficar o tempo todo tendo que pedir perdão. Amém? Amanhã nós vamos ler, inclusive, alguns salmos, e vamos ler o salmo que Davi escreveu nesse período, no período do seu pecado com Betseba contra Urias. Amém, amados? Então, até amanhã em mais um vídeo. A paz do Senhor. Forte abraço e viva ele, viva Jesus!